Neste momento estaremos meditando na preciosa palavra de Deus. Neste momento, então, eu convido a você, prezado amigo, prezado ouvinte, para que juntos meditemos naquilo que Deus tem colocado em nossos corações. E para isso convido ao prezado ouvinte, ao prezado irmão em Cristo, que juntos abramos as nossas Bíblias na carta do apóstolo Tiago, livro de Tiago, no capítulo 4, do verso 8 ao verso 10. Deus tem uma palavra para nós, para mim e para você. Livro de Tiago, capítulo 4, verso 8 ao verso 10, que nos diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Esta é a palavra que Deus tem nos dado, para que possamos nos alimentar com a mensagem do céu, para que possamos receber aquilo que Deus tem para nós neste dia, através deste programa. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. É tempo de nos aproximarmos mais e mais de Deus. É tempo de deixarmos um pouco de lado a nossa vida terrena, a nossa vida material, e nos aproximarmos mais de Deus. É tempo de governantes, de líderes, de chefe de família, de empresários, de autoridades se voltarem para Deus. Mas por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre a cada dia, porque a palavra de Deus se cumpre a cada momento, e tudo que está escrito está se cumprindo. O que vemos no mundo, homicídios, terremotos, esfriamento do amor, aumento da iniquidade, é isso que nós estamos vendo no mundo, inversão de valores, a mentira que assumiu o lugar da verdade, o engano que assumiu o lugar da sinceridade, homens rebeldes, desobedientes a pais e mães, o casamento que está praticamente terminando, enquanto que a mídia cada vez mais fomenta que muitas coisas se voltem contra o autor da criação. Momento em que a palavra de Deus está sendo deixada de lado, inclusive por líderes e autoridades, que no passado nada faziam sem antes voltarem-se para a Bíblia Sagrada. Para a Bíblia Sagrada, que era aberta e ainda é aberta em muitos tribunais deste mundo, onde a testemunha ou o réu, antes de falar, coloca a sua mão sobre a Bíblia, prometendo dizer a verdade. É tempo de nós chegarmos mais e mais para Deus. Cumpre-se o que está escrito em Mateus capítulo 24, verso 3 ao 8. A palavra de Deus se cumpre e nós precisamos meditar, precisamos compreender, precisamos assimilar a palavra de Deus. Em Mateus 24, verso 3 ao 8 está escrito: Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Estamos vivendo o princípio das dores, previsto em Mateus 24, verso 3 ao 8. Estamos vivendo um momento de esfriamento do amor. Estamos vivendo um momento em que muitos servos e servas de Deus
homens chamados por Deus, mulheres chamadas por Deus, que outrora eram vasos de honra nas mãos do Senhor, estão esfriando, estão perdendo inclusive a sua identidade, estão perdendo inclusive a sua característica de crente, de cristão que serve a Jesus. É os dias que nós estamos vivendo. É tempo de se voltar mais e mais para a palavra de Deus. É tempo de ler a Bíblia Sagrada. É tempo de procurar uma boa igreja. É tempo de esconder-se. Eu, você, o pai de família, junto com a família, no esconderijo do Altíssimo. É este o tempo que nós estamos vivendo. A palavra de Deus foi, é e sempre será a lâmpada que ilumina os nossos passos, a lâmpada que ilumina o nosso caminho. O que será do homem que dá as costas para a palavra de Deus? O que será da família que dá as costas para a palavra de Deus? É possível viver sem Deus? É possível andar sem Deus? É possível não ter Jesus ao nosso lado e transcorrer tudo bem na nossa vida? Não, não é possível. O homem sem Deus nada é. A mulher sem Deus nada é. A família sem Deus nada é. Mas aquele que se esconde em Deus, aquele que se volta para Deus, aquele que busca a presença do Senhor, sim, este é abençoado por Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Vejamos o que diz a Bíblia em 2 Crônicas 15, verso 1 ao 7. Está escrito lá: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas vimos que quando Israel, na sua angústia, se convertia ao Senhor, quando Israel se voltava para Deus, quando Israel buscava o Senhor, em choro e lamento, colocava o rosto no pó, se vestia em pano de saco, sinônimo de arrependimento, e uma prática comum naqueles dias, Deus se voltava para Israel. Mas a Bíblia diz que naqueles tempos, nos dias de Asa, nos dias de Azarias, que naquele tempo não havia paz, nem para o que entrava, mas havia muitas tribulações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Por quê? Porque eram rebeldes, porque não queriam compromisso com Deus. Mas o Senhor disse mais ainda: mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. É tempo de se esforçar na obra de Deus. É tempo de se esforçar, primeiramente pela minha salvação, primeiramente pela tua salvação. Nós vemos que muitas pessoas estão sendo levadas, assim como uma bola de neve, como um rolo compressor, estão sendo levadas pela pressão do mundo contemporâneo, pela pressão do mundo em que vivemos. E muitos estão até perdendo a sua identidade de cristão. Mas os tempos são diferentes. Mas no meu tempo era diferente, agora os tempos são outros. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos mostra os tempos em que estamos vivendo. Muitos profetas vaticinaram os nossos dias, preveram os nossos dias. Por isso Tiago diz: limpai as mãos, pecadores. Tiago 4:8. As mãos de avarentos, as mãos contaminadas de sangue. É tempo de limpar as nossas mãos. Nós que conhecemos a palavra, nós que pregamos a Jesus Cristo, e que muitas vezes pregamos a palavra, mas muitos que pregam não vivem a palavra, não se esforçam para viver a palavra. Existe uma postura na pregação, outra postura no lar, outra postura na igreja e outra postura no dia a dia, no mundo, onde quer que andem.
mãos de avarento. É tempo de limpar as mãos. Em Provérbios 31:20 diz: abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as tuas mãos. Ah, irmão, mas eu sou um obreiro. Ah, irmão, mas eu sou um presbítero. Ah, irmão, mas eu sou um evangelista. Ah, mas eu sou um pastor, um reverendo, um conferencista. Títulos que o homem muito gosta e títulos que massageiam o ego humano. Nós vivemos uma época de muitos títulos. É muitos títulos, mas é pouca prática. É muitos títulos, mas pouco convívio com a palavra, mas pouco vivência da palavra. Por isso diz o sábio Salomão no livro de Provérbios: abre a mão ao aflito e ao necessitado, estende as tuas mãos, não passa de largo diante daquele que precisa ouvir a palavra de Deus, diante daquele que precisa de um pedaço de pão, diante daquele que carece da tua ajuda, meu prezado amigo, meu prezado ouvinte. Na parábola do bom samaritano, a Bíblia nos diz que desciam 3 homens. A Bíblia fala sobre um, sobre outro e outro. E havia um homem que foi vítima de salteadores. Mas a Bíblia diz que primeiro desceu um sacerdote. E aquele sacerdote estava descendo. E ele observou aquele homem machucado, carente, ferido, precisando de socorro e precisando de ajuda. E a Bíblia Sagrada nos diz que o sacerdote viu, presenciou, constatou, mas passou de largo. Quantos têm passado de largo? Aqueles que deveriam estender a mão e não fazem. A Bíblia diz que depois passou um levita. Olha, os levitas cuidavam do templo. Olha, os levitas transportavam a arca de Deus. Os levitas eram que tinham muitas responsabilidade na casa do Senhor. E a Bíblia diz que o levita passou, olhou, presenciou, ele viu e nada fez, passou de largo. Mas a Bíblia diz que depois vem um samaritano, samaritanos que eram mestiços, misturados, e que não se davam com os judeus. Mas a Bíblia nos diz, nesta parábola o Senhor, ele ilustra que aquele samaritano, ele quando viu aquele homem ferido, machucado, precisando de ajuda, ele parou, estendeu a sua mão, socorreu aquele homem, cuidou das suas feridas e colocou ele numa estalagem. E disse mais ainda ao dono da estalagem: cuida dele. Pagou. E se ficar devendo alguma coisa, eu te pagarei quando voltar. Para que aquele homem ali fosse cuidado. Que exemplo. Que mensagem. Por isso que disse o apóstolo Tiago: limpai as mãos, pecadores, chegai-vos a Deus, e ele se chegará de vós. Tem muita gente dizendo que está se chegando a Deus. Tem muita gente com o título de crente. Tem muita gente com o título de evangélico. Tem muita gente com o título de obreiro, mas que presenciam a necessidade humana e nada fazem. Presenciam a carência humana e nada fazem. E muitas vezes fazem por interesse, pensando no retorno financeiro, pensando no quanto vão lucrar, no quanto vão ganhar. E a Bíblia diz mais ainda. Tiago disse: limpai as mãos, pecadores, porque muitas mãos estão contaminadas de sangue. Em Isaías 59, verso 3, nós vemos na palavra de Deus. O que diz o profeta? Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Mas quem sabe, você pode estar dizendo: mas eu não matei ninguém, eu não machuquei ninguém, eu não feri ninguém, eu não fiz nada para ninguém. Mas a palavra de Deus nos mostra: quando eu me omito, eu estou ferindo e eu estou machucando. Quando eu calunio, eu estou ferindo, eu estou machucando. Quando eu ajo com difamação, eu estou ferindo, eu estou machucando. Quando eu ajo com injúria,
eu estou ferindo, eu estou machucando. Quantas vezes as pessoas precisam da minha ajuda, precisam da tua ajuda, e nós encolhemos as nossas mãos para não ajudar aquele que precisa. E disse mais Tiago ainda, na mensagem que nós lemos, em Tiago 4, verso 8, ele diz: e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Vós de duplo ânimo, purificai o coração. Duplo ânimo está falando de dois tipos de procedimento. Quem sabe um na igreja, quem sabe um procedimento em cada lugar. Em cada lugar eu ajo de um jeito, assim como agem os hipócritas, assim como agem os falsos, que na frente das pessoas agem de um jeito e nas costas agem de outros. Por isso a Bíblia diz: purificai os vossos corações. E no livro de Salmos, capítulo 24, verso 4, está escrito: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Todos queremos entrar no céu. Todos queremos passar uma imagem, muitas vezes, de santo, de servo de Deus, de serva de Deus. Mas a Bíblia diz: Senhor, quem subirá? Quem subirá ao monte do Senhor? Diz o salmista: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que os lábios não falam falsamente. Isaías 59, 13 diz: os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade, ou seja, falta sinceridade na nossa vida, falta sinceridade muitas vezes na nossa conduta. Onde estão indo os nossos pés? Onde estamos colocando a nossa vida? Onde estamos agindo? Com quem estamos andando? Qual é os lugares que estamos frequentando? Em Isaías 59, 7 diz: os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Eu não estou falando do homem sem Deus. Eu não estou falando do homem ou da mulher que não conhece a palavra. Eu estou falando daquele que conhece a palavra, daquele que tem e assumiu um compromisso diante de Deus, de ser fiel a Ele, de andar com Deus, de pregar o seu evangelho. E os nossos pensamentos? Como está a nossa vida diante do Senhor? Por isso que disse Tiago: senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. É tempo de eu e você, que falamos de Jesus, que pregamos a Jesus, que anunciamos a Jesus, de nos olhar no espelho e de estar diante de Deus, que é tudo vê e tudo contempla. Olha, a Deus ninguém engana. Tem muitas pessoas aí preocupadas em estarem bem diante do pastor, e estarem bem diante do obreiro, e estarem bem diante dos outros, mas vivem uma vida de aparência. Nós devemos estar primeiramente bem diante de Deus. Devemos estar bem diante daquele que nos chamou, daquele que nos olha e nos vê. Seus olhos são como chamas de fogo. De Deus ninguém pode se esconder. Por isso que diz o autor da carta do livro de Tiago, o próprio Tiago nos diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É tempo de nós chegarmos mais e mais perto de Deus. Se nós não andarmos com Deus, se nós nos aproximarmos de Deus, nós não temos como vencer. Se vivermos um cristianismo de aparência, nós não temos como vencer. Se vivermos um cristianismo apenas de nome nacional, nós não temos como vencer. E não temos como ganhar almas para Jesus, e não temos como influenciar outros. A grande verdade é que para que eu ganhe outras vidas para Jesus, a maior pregação, a maior mensagem é a minha vida, é a minha conduta,
é o meu proceder, é o meu andar com Deus. Que o mundo veja que eu tenho Cristo na minha vida, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o Cristo que transforma, o Cristo que redime, o Cristo que transforma a velha natureza numa nova natureza, o Cristo que transforma o velho homem num novo homem. Porque senão como eu vou ganhar outros para Jesus? Porque senão como eu vou trazer vidas para se aproximarem de Deus? Muitos não se aproximam de Deus, sabem por quê? Porque aqueles que diz que andam com Deus, agem como se andassem como inimigo de nossas almas. Porque aqueles que dizem que andam com Deus são mau exemplos, dão mau testemunho, falam de Jesus, mas não vivem o que Jesus ensinou. Falam de Jesus, mas não vivem o evangelho que Jesus Cristo pregou. Glorificado seja o nome de Jesus. Por isso Tiago disse: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O primeiro passo quem tem que dar é o homem e a mulher, para que Deus se aproxime da sua vida, para que o Senhor nosso Deus possa fazer uma obra no seu coração. Como é que Deus faz uma obra no coração humano? É através da palavra, da sua palavra, é através da ação do Espírito Santo de Deus. Mas como o Espírito Santo de Deus vai agir em uma vida que tem seu coração endurecido, que tem seu coração fechado para a palavra, que ouve com os ouvidos, mas que não permite que a palavra desça ao seu coração e que a palavra venha germinar como uma semente? A Bíblia nos diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E nos diz o autor da carta aos Hebreus: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Receba esta palavra, receba esta mensagem. É tempo de se aproximar de Deus. Eu tenho uma família, eu preciso de Deus. Eu preciso que Deus abençoe minha esposa. Eu preciso que Deus abençoe meus filhos. Eu preciso que Deus guarde o meu lar do homem sanguinário, do salteador. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Tua família precisa de Deus. O teu trabalho, você precisa de Deus. Em todo momento da nossa vida, nós precisamos de Deus. Mas para que Deus possa estender as suas mãos e abençoar a minha vida, teu lar, tua família, nós precisamos nos aproximar de Deus com um coração contrito, com um coração quebrantado, arrependido dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas, e assumindo um propósito de ouvir a palavra de Deus, de guardar a palavra de Deus, de deixar que a palavra de Deus venha nortear os meus passos, a minha conduta, o meu proceder. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós, e Ele se aproximará de você, da tua família, do teu lar. Glorificado seja o nome de Jesus por estas palavras. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Guarde esta palavra, guarde o que tens recebido, e Deus estará abençoando a tua vida em nome de Jesus. Amém. Que são lá do céu, deixando este mundo mal, com todos os pecados seus. Buscai as coisas lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão se declarando que vai se passando o que Jesus falou.
Venha Cristo, Ele te reveste com os dons celestes do Consolador. Como foi nos dias de Noé, que o dilúvio tudo acabou, também nos dias de Sodoma, Deus com fogo tudo devorou. Mas contudo não houve agonia como nesse dia que vem o Senhor. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão se declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo, Ele te reveste com os dons celestes do Consolador. Venha Cristo,